é só pro Guilherme, é para todos, né? Me tira uma dúvida. Qual que é a diferença entre egoísmo e egocentrismo? Egocentrismo. É, Acho que o próprio nome está dizendo que vai para o centro do ego, né? Uma coisa que fica centralizada ali. Não sei explanar isso, Marcos. Mas é o que me vem a respeito da palavra de etimologia só. tá. O ego é uma coisa boa até. Até agora a gente pensava que o ego era algo ruim, nocivo. O ego é algo bom, que você está olhando para você. Egocentrismo é outra coisa, é você levar do lado ruim das coisas. Você é prepotência, soberbia, alguma coisa assim. Essa é a minha opinião. É isso aí. É isso, Marcos? É isso aí. A etimologia da palavra só. A definição de egoísmo deveria ser egocentrismo. Porque assim, ó, o que nós conversamos ontem? Do que nós conversamos ontem? Quem que pode fazer um resumo? Por favor. Resumo rápido. Só para a gente retomar do ponto que nós paramos. Quem consegue? Quem gostaria? Eu fiz o dente agora, né? Porque sábado eu quebrei o dente. E aí fica uma sensação estranha na boca. Por isso que eu cheguei mais tarde hoje, tá, pessoal? Que aconteceu um. Não tinha outro horário com a dentista, só tinha horário às 7 horas. E ela teve que fazer 2 dentes, então demorou um pouco mais. Mas é assim, voltando à conversa de ontem. O que é. O que nós conversamos ontem? O que é iluminar-se? Você fez a pergunta. Então, o que nós conversamos ontem? O que é iluminar-se, coragem e auto-perdão. O que eu sou, quem eu sou. O que mais que nós falamos? O que mais nós falamos? Auto-perdão. Não, nós falamos mais coisas. Falamos de frequência. Lembra que a Márcia Herrera perguntou assim: que frequência que nós somos o planeta Terra? Vocês lembram? E aí qual foi a explicação que eu dei? Todas nós, pelo menos 99,9999, somos frequência 3. Por quê? A gente está no instinto? Porque a gente está presa. Por quê? Isso, tá perfeito. O que vocês estão falando é perfeito. Por quê? Ainda não abriu, o coração ainda não se abriu para receber uma outra frequência. Não estamos preparados Então, ainda. Tá bom, Regina. Por que que o coração não se abriu? Que chato, né? Por quê, por quê, por quê? Não, mas é assim que funciona. Por quê? Por causa das formas de pensamento, que a gente não mudou as formas de pensamento. Isso. Por quê? Por causa da coragem Não, de recomeçar. porque eu não coloco o meu ponto de atenção no recomeçar. Se a gente for entender a fisiologia, por que a gente fala assim, não abriu o coração? O,
Por que ele não abriu o coração? Pega um cabinho para mim, por favor, para carregar o celular. Por gentileza, ele vai cair. Ó, opa! Tá caindo já. Vai acabar a bateria, tá, gente? Me perdoe. Só mais um segundo. Vamos lá. Hã? Por que a gente fala assim, não abriu o coração? Ótimo, obrigado. É importante a gente saber isso. É importante fazer a lógica e dar razão. Senão fica chutado. Senão fica... E a gente pensa muito com o cérebro, não com o coração. Perfeito, Aldo, mas é assim, ó. Perfeito. Lembra? Não, Mateus, não. Que é assim, ó. As formas pensamento, quantas existem? Quantas? É só uma, né? Qual é? Chegar a Deus. Isso. Então só existe uma forma pensamento. Chegar a Deus. Como que eu vou chegar a Deus? São as formas de pensamento. Religiões, escolas iniciáticas, seitas, enfim. Chegar a Deus, uma forma. Como chegar a Deus? De várias maneiras. Essas formas de pensamento, aonde que elas estão disponíveis? No éter. Se elas estão disponíveis no éter, e se eu sou fruto de uma mente coletiva, o que eu recebi através do DNA? As frequências destas formas de pensamento, independente de qual mente coletiva. Ah, meu pai era evangélico, eu sou católico. Ah, eu era católico, virei evangélico. Ah, eu era espírita, virei católico. Eu era católico, virei umbandista. Ah, eu era católico, virei espírita. Não interessa, porque a forma de pensamento é uma só: chegar a Deus. Logo, todas as formas de pensamento que existem embaixo são as mesmas. E elas só trocam de posição para satisfazer uma necessidade, que é a da forma da mente coletiva. Ficou claro até aí? Portanto, se as frequências dessas ideias são as mesmas, todas as conexões que eu tenho, as sinapses que eu tenho dentro do cérebro, serão as mesmas. As frequências que eu tenho dentro da pineal, da pituitária, tálamo, hipotálamo, da amígdala que fica aqui dentro, que gera as emoções, são as mesmas. As frequências são as mesmas. Se as frequências são as mesmas, os cristais de apatita que tem na pineal existem aonde também? Em 3 órgãos do corpo: pineal, coração e estômago. Logo, não vai mudar nunca. Porque a forma de pensamento que existe no éter, independente de quais sejam, são as mesmas.
Porque todas elas querem levar você aonde? A Deus. Então, quando você fala assim, abre o coração, não vai resolver de nada. Por quê? As frequências que você tem dentro da pineal, dos cristais de apatita, que são as mesmas do coração, que são as mesmas do estômago, não vai mudar. Então, de que adianta abrir o coração? De Então tem nada. que mudar a forma pensamento. Qual é a forma pensamento que nós temos que mudar? De tudo aquilo que a gente já viu, agora é iluminar-se. Você Então, tem que mexer na mandala, né, Marcos? Tem que mudar o DNA. Tem que reordenar os cristais de apatite que estão na mandala. então, Não é? quais são, quais são as frequências que existem na pituitária? São as frequências das formas do pensamento que recebemos. Quais são? É menos 70 e mais 40. Essa é corrente elétrica. É corrente. São pela mente coletiva, que por atração nos pegamos dos nossos pais. Isso já foi descoberto. Isso já existe. Quais são as mandalas? Os crop circles. Não. Vamos pensar só mais um pouquinho. Só para a gente poder gravar, tá bom? Porque se eu falar, só para a gente gravar. Quais são? Qual é a pergunta, Marco? De novo? Quais são as frequências que nós temos dentro da nossa glândula pineal? Quais são as frequências? Aí você falou assim, são as mandalas. Perfeito. Mas quais são as frequências? Aí eu falei para você, isso já foi mapeado. Quais são as frequências, então? Frequências do instinto, né? Não. Aí eu falei assim, isso já foi mapeado. Frequência do plano. Aí eu falei, vamos pensar mais um pouquinho, para poder... Não, 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 não. Isso ficou até famoso num filme. Só um segundo, por favor. Vou mostrar para vocês. Agora que eles viu usando. Mas tu acha que fica legal, Barbie? Todos estão vendo minha tela? Mas tu acha que fica legal, Barbie? Qualquer homem fica melhor com barba. Sim. Mas não tá forçando um pouco a barba. Piada ruim, foi mal. Ela foi embora, eu fiquei pensando, será que eu tenho que usar o Blade? Eu vou falar.
na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais sensitivo dentre os 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que as subsequentes, como podem ver, são todas diferentes. Nós temos, portanto, 7 formatos básicos de mandala dentro da glândula pineal. Por quê? Porque o homem é 70% água. Então, a frequência que dita as formas de pensamento do homem respeitam a molécula de carbono. 7. Qual é o formato da molécula que se adapta ao carbono? A água. Vocês viram aí? Portanto, esses 7 formatos são as formas de pensamento básicas que existem no éter. Logo, fica simples entender qual é a tua frequência. Qual é a frequência da tua forma de pensamento? Qual é a frequência? Fica simples. Nesse sentido, ou nessa linha, você começa a entender o que move você. Por quê? Se você é 70% água, e se você é composto pela molécula de carbono, portanto, 6, são 6 pontas, não são? Com o 7º plano no centro. Quais são as possíveis formas de pensamento que vão existir? Vocês não entenderam minha pergunta. Nós somos 70% de água. Respeitamos a molécula de carbono. Temos 6 pontas. Certo? Em cada ponta você tem 7 possibilidades. 70 vezes 7 possibilidades. Por isso que na Bíblia está falando que amaldiçoarei você 70 vezes 7. No Velho Testamento. Agora entendi. Estou ficando louco. De onde? Entendeu? Então você tem 70 possibilidades em 7 momentos. Quantas vidas você vai viver em cada ciclo de 25.920 anos? Né? 700 vidas. Quantas vezes o Aldo está sendo Aldo? 700 vezes. Tudo isso. Em 7 momentos. Em 7 momentos. 7 vezes 7? 49. Que vai dar o quê? Que vai dar o quê? Que vai dar 4. Por isso do quê? Do quadrado.
7 vezes 7 é 49. 49. Mas por que 7 vezes 7? Porque você tem 70 vezes 7. Sim, tudo bem. Vai dar quanto? 49. 490. Ah, sim, claro. 13. 4. Isso. Então, o caminhar na molécula de carbono, melhor dizendo, vamos esclarecer o que é o caminhar na molécula de carbono. O processo evolutivo na molécula de carbono ele respeita o quê? O 4. Sim. Só um minuto. Tem uma pessoa que ela quer entrar aqui e não está conseguindo. Não tá, só um segundo. É, para mim poder acessar o WhatsApp, eu tenho que interromper a transmissão que eu estou fazendo do celular do Agro. Para mim interromper a transmissão, não vai dar. Então, eu tive uma ideia. Só um segundo, por favor. Espera aí que eu já vou explicar direito isso. Papai, eu já mandei o link. Eu acho que era. Ela já entrou aí na reunião. Tá bom, então vamos voltar aqui. Ela não está no grupo do Ágora, Matheus. Ah, então. Ela entrou agora, ó, Raquel Silva. Boa noite, Raquel. Vou mostrar para vocês o que eu tô querendo dizer. Eu acho que vai ficar mais simples. É uma pena para vocês que estão no YouTube, tá? Vocês não vão conseguir enxergar. Mas assim, se vocês entrarem naquele experimento do japonês, vocês vão ver as 7 moléculas de água. E aí vocês conseguem ter uma visão do que nós estamos falando aqui. Tá? Tá vendo aqui, ó? Aldo? Todos estão vendo aqui? Sim. Todos estão vendo. Então, assim, ó, todas as moléculas de água, o formato das mandalas que existem dentro da glândula pineal respeita o número 7. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontas, certo? E o plano interno são 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, todas são assim, 7. Portanto, existe em cada ponta 7 possibilidades em 7. Certo? 70 vezes 7 vai ser 490. 4 mais 9 vai ser 13, que é igual a 4, que é igual ao número que dita o processo que define a raça no plano. Não entendi, Marcos. Estou viajando. Uma ideia, ela é única. Uma ideia, ela vai ser decomposta em 7 momentos. Por quê? Porque do momento da dissociação, respeitando a molécula de carbono, para que a ideia tivesse formato, precisava ter algo que desse a forma na ideia. Qual é a molécula que dita o universo? O carbono. O carbono tem quantas faces? 6 faces externas e uma face interna. Portanto, se em cada possibilidade, em cada ponta dos 6, existem 7 possibilidades, 6 vezes 7,
Com a interna, 49. Logo, Regina, são 6 pontas do carbono, 6 vezes 7, 42. Como a consciência é única, você não soma a consciência vezes 7. Você, né, 6 vezes 7, 42, porque você tem em cada ponta 7 possibilidades. Uma em 7. Né? Uma em 7, 6 vezes 7, 42. Com a interna, 49. 4 mais 9, 13. 1 mais 3, 4. Portanto, o processo que define o caminhar dessa raça no carbono, que é o 4. Por isso que quantos anos o povo viveu no deserto? 40 anos. Quantos anos o Cristo ficou no deserto? 40 dias. Quantos dias choveram no dilúvio? 40. Então, o 4 define o processo desta raça, que segue o carbono. Processo evolutivo. Perfeito. Processo evolutivo. Isso, importante. Esse é o erro filosófico. Por quê? Porque você vai ter 490 possibilidades, 70 vezes 7. Lembra da Cabala que você tem? Quantos passos na Cabala você tem? São 10 sefirós. 10 sefirós vezes 7 vai dar 70. 70 vezes 7, 490. O 10 é da sefiró da Cabala. Tá ficando claro? Calma. Tá ficando claro? Por isso que é o 10. Portanto, uma forma de pensamento, melhor, em amor. Na hora que eu falar amor, quantas possibilidades de manifestação na matéria existe para dar a razão de existência no amor? 490. 490. Então, você caminhar por evolução e conhecimento, você não vai chegar nunca. Vocês entenderam o erro filosófico? Ficou claro agora? Aldo? Estou pensando, quando você coloca um conceito, esse conceito pode ter 490 facetas diferentes. Facetas diferentes do mesmo conceito. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Nunca. É por isso que você fica preso no tempo, no plano e no espaço. Com a ilusão de que você está no caminho, no processo da evolução e do conhecimento. Entendeu a loucura filosófica que é caminhar por evolução e conhecimento? Porque para você descobrir um conceito absoluto, você tem que descobrir 490 facetas de cada conceito. Quantos conceitos existem? Você não vai conseguir nunca. Entenderam agora o erro filosófico das outras escolas? Logo, 490 possibilidades vai gerar 490 pontos de
carência, que vão gerar 400 pontos de emoção. 490 pontos de desejo. 490 pontos de frustração para cada conceito. Logo, olha a loucura filosófica desse pessoal da Provida. Tá vendo que aquele mestre não sabia nada. Não sabia nada. E não é só ele. Se você for na eubiose, se você for na maçonaria, se você for no Rosa Cruz, se você for, por quê? Todos eles pegaram uma faceta do conceito que existe no plano. Porque eles caminham por evolução e conhecimento. Que para poder respeitar o 4, que é o processo, você deverá cumprir para cada conceito 490 possibilidades. Você sabe quanto você vai ficar aqui? Quanto tempo você vai ficar no planeta? Foi esse a maldição que foi colocada sobre a raça. Amaldiçoarei você 70 vezes 7. Que nada mais foi a dissociação ideológica de uma possibilidade, que é chegar a Deus. Fala, Regina. Estou aqui pensando. Fala alto que eu não estou te ouvindo, por favor. Eu estou pensando em relação à Bíblia, onde tem certas passagens que eu vejo que casam com os conceitos que a gente está estudando. Aquele e muitas outras coisas não, né? A gente sabe que é lenda e tal. E aquele que escreveu essa passagem, ele tinha essa sabedoria? Tinha. E escreveu também, com certeza. Ou não? Então, Regina, o que nós estamos falando aqui é do Antigo Testamento. Nós não estamos falando do Novo Testamento. O Novo Testamento. Então, é assim, nós temos, na minha forma de ver, nós temos o Antigo Testamento, né? Que segue desde o início desta raça, há 10, 12 mil anos atrás. Então, é assim, o Velho Testamento, ele está andando no planeta há no mínimo 12 mil anos. O Novo Testamento foi montado no terceiro concílio de Nicéia, 525 anos depois do ano zero, quando houve aquela reunião dos romanos e definiram quais livros iriam. Então, assim, eu nunca me referi ao Novo Testamento, porque tudo que tem lá é bobagem, é mentira. Eu estou me referindo a algumas passagens do Antigo Testamento. E uma dessas passagens está em Deuteronômio. Eu entendi, mano. Não é questão do novo, velho. Eu queria entender se tinha alguma veracidade. Não. No Novo Testamento, não. No Antigo, sim. No Antigo, sim. Eu já entendi. Obrigada. É isso. Vou ler para você. Se vocês quiserem anotar, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Todo mundo anotou? Todo mundo anotou?
Deuteronômio, capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. Entenderam? Quantas pessoas, quantas almas foram trazidas para este plano? 70. Não era 144? Isso. 2 grupos de 70. 140. 140. Com pai e mãe de cada grupo, 144. Ah, Simples. É simples. Não é? Portanto, quem vive de emoções e desejos e caminha por evolução e conhecimento, você sabe quanto tempo vai ficar nesse plano? Ad eterno. Por isso que a raça está, esta raça. Que raça? Francês, alemão, italiano, inglês, americano que é descendente, português, espanhol, suíço também, suíço que é descendente de alemães, escocês, né? E os seus descendentes estão aqui há 4 ciclos de 25.920 anos. E não saem daqui. Vivem as mesmas experiências em formato diferente. Lembra a história do colchão? O cara dormia na montanha, depois ele dormia no chão, depois ele dormia no colchão de palha, depois ele dormia não sei o quê. Isso é evolução? Lógico que é evolução. Por que é evolução? Porque é evolução na matéria. Não é iluminação do eu. E aí você fica preso no conceito de energia, que é verdade, existe a energia. Mas a energia existe no quê? Na matéria. O espírito tem energia? Não. O espírito tem o quê? Frequência. As formas de pensamento são energia? Não. As formas de pensamento são o quê? Frequência. Você entende o absurdo filosófico da Provida, Essânia, Eubiose, todos esses caras? Eles estão ficando todos presos no tempo. Em conceitos relativos. Por quê? Para satisfazer a necessidade, você tem que viver o quê? Todos os possíveis relativos que existem no plano. Vocês entenderam? Logo, o que gera dependência emocional? Exatamente, que é outra bobagem, né, Regina? Eu maior, eu menor, é o relativo. É o relativo. Entende? Eu maior, eu menor. Para com essa loucura, para com esse negócio. É relativo. Então, aquele senhor, ele nunca conseguiu chegar no absoluto. Porque ele queria o quê? Poder. Ele falou, eu quero poder. Marcos, mesmo que você, não supor que você vai conseguir em milhões de anos percorrer todas essas 7, você vai chegar no Deus da mente coletiva.
O máximo que você vai O conseguir. máximo que você vai O chegar. máximo. O Vai máximo. daí. Então, Vai. Aldo, então, o que acontece? Como o processo é cíclico, o planeta Terra gira em torno do centro da galáxia, você sempre vai estar revivendo as mesmas experiências. Então você nunca vai conseguir no absoluto, chegar no absoluto do plano. Nem o Deus do plano você vai ser. Ficou claro? O que você faz com o teu curso 4,5 agora, hein? O que você faz com o teu curso 4,5 agora? O que você faz com o teu crachá agora? Mas esse não é o ponto. O ponto é assim. Como que eu saio disso? Dessa roda de Sansara, né? Indiano. Como que eu saio disso? Não estou te ouvindo, Regina. Você está articulando, gesticulando, eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu não sabia nem que você estava olhando para mim. Eu fico aqui falando em voz alta o pensamento, é só isso. Eu estou falando, transformar, mudar a forma de pensamento, mudar o consciente, aquilo que a gente vai colocar no consciente. Então, veja. Nós fomos acostumados a caminhar em processos 4. Veja. Então, na hora que você bate o olho numa pessoa, você só consegue enxergar o quê? 4 possibilidades. Só que existem aqui 490. Isso precisa ficar claro. Quando uma pessoa fala assim, olha, eu amo você. Estou dando exemplo. Você consegue enxergar 4 possibilidades, no total de 490. Adianta você querer saber as 490? Por quê? Porque são possibilidades. Por quê? Nós só estamos vendo o quê? Luciana, eu já respondo a tua pergunta, tá? Só um segundo, por favor. Eu estou vendo só um lado. Existe o outro lado. Como eu caminho por extremidade, 490 possibilidades é um lado do relativo. O outro lado do relativo tem mais 490 possibilidades. Vocês entendem o tamanho disso? Vocês entendem a prisão que isso gera? Não, é sério, agora para analisar. Imagina uma pessoa. Agora é sério, eu vou falar para a Raquel agora, porque ela me fez essa pergunta. A Raquel é pessoa nova aqui, tá? Não sei se vocês conhecem, ela entrou, ela é nova, tá? Raquel Silva, ela chama. Quer se apresentar, Raquel? Não tem problema. Se você não se sentir confortável, não tem problema. Boa noite, gente. Me chamo Raquel. Sou irmã da Verusca. Agora da Verusca. Então é carioca. Isso. Bom, eu sou nova. Estou começando a entender, assim... Você é nova de idade ou você é nova no grupo? Oi? Você é nova de idade ou é nova no grupo? No grupo. Ah, entendi. De idade também, tenho 31. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom. Raquel, fica à vontade para fazer a pergunta que você quiser, tá? E eu vou responder a tua pergunta agora. Portanto, uma pessoa que caminha por emoções, ela fica presa ao quê? Ao que dá razão às emoções. E o que dá razão às emoções?
O que que dá razão de existência à emoção? Por que que você quer passar por emoção? É experiência, né? Experiência. Perfeito. A experiência. Por que que você quer passar por experiência? Ou para realizar um Você caminha? Hã? Porque você caminha por evolução? Não, caminha por evolução, por conhecimento, isso já, acho que nós já entendemos, né? Agora, assim, por que que eu caminho por emoções? O que que dá razão de existência à emoção? O Aldo falou a experiência. Tá bom, mas por que que eu busco a experiência? Porque eu quero ter o quê? satisfação e prazer. O que que é satisfação e prazer para a matéria? Necessidade. Desejo. O desejo gera uma necessidade. Qual é a necessidade da emoção na matéria? Da vida, né? Não. É O que que ela gera em você? O que que a emoção gera? O que que o desejo gera em você? Vamos pensar em neurônios. O que que acontece com os neurônios? Com as sinapses? Em geral, Gera o quê? movimento. Gera diferença de potencial. Menos 70 com mais 40 milivolts. O que que é menos 70 mais 40 milivolts? Menos 40 mais 70 milivolts. É menos 40 mais 70 milivolts. O que que é isso? É a voluptuosidade. Tem uma frase que eu adoro e que quem inventou, na minha forma de ver, merece os parabéns. Toque, mas não prove. Não. Como que é? Deseje, olhe, Olhe, mas não toque. toque, mas não prove. Toque, mas não prove. Não? O advogado do diabo. Isso, prove, mas não Fale alto, é por favor. isso que nós estávamos falando. Peraí, acho que não era isso, não. Era. Vamos repetir aqui. O que que ele fala? Acredite nas fraquezas humanas. Vocês ouviram? Acredite nas fraquezas humanas. Qual é a fraqueza humana? A voluptuosidade do ego. Para satisfazer a voluptuosidade do ego, o que que ele falou? Olhe, mas não toque. Toque, mas não prove. Prove, mas não engula. Fantástico isso. Isso gera o que no ser humano? Carência, desejo, a voluptuosidade. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí você se entrega às emoções. Gere a carência no ser humano. A carência vai gerar a voluptuosidade. A voluptuosidade vai gerar as emoções e as carências no ser humano. Os desejos, e assim vai. Como sair disso, Luciana? Através sabedoria e razão. Através do conhecer-se. Eu venho falando isso, vai fazer bastante tempo já, e eu não quero ficar repetitivo, tá, Luciana? Eu sei que você fez Provida, eu sei o que você faz Provida, enfim, tá? Não tem problema.
Mas assim, para o pessoal da Provida, esses conceitos são muito difíceis. Por quê? Porque exige pensar. E essas pessoas não estão acostumadas a pensar. Então, é assim, o que eu proponho para você? Por gentileza, que a partir de agora, se houve algum ponto de interesse ou de atenção da sua parte, que você venha frequentar essas conversas nossas diárias, que aí eu começo a explicar melhor. Por quê? Porque voltar desde o início para explicar tudo de novo vai tornar essa conversa aqui muito longa e cansativa. Mas, em resumo, é assim. O que eu preciso fazer? Reconhecer-me. Saber quem eu sou. Saber se eu existo. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber se eu existo. E para isso, eu utilizo razão e sabedoria. Jamais evolução e conhecimento. Jamais. Por aquilo que eu acabei de explicar agora. Ficou claro, Raquel? Ficou claro, seu Luciana? Por favor, se não ficou, fica à vontade para fazer qualquer pergunta, tá bom? Raquel, ficou claro? Ah, Raquel, é assim, ó. Só tem uma forma de acabar com esse sentimento seu, tá? Começar a existir. O que é começar a existir? É entender que tudo que você fez até hoje na vida foi motivado por voluptuosidade das emoções. Você queria emoção. É verdade, Luciana. Então, assim, eu sugiro você pegar as aulas lá do YouTube, a Ágora Consciência Crística, e começar a assistir desde o início. É assim, as aulas, os conceitos do Ágora são conceitos muito diferentes da Provida. Muito diferentes. Absolutamente nada que existe do Ágora veio de lá. Absolutamente nada. Portanto, como são conceitos completamente novos e diferentes, vai gerar o quê? Uma repulsa. Porque você vai falar, nossa, eu não. Então é assim. Se você tiver coragem, você vai começar a utilizar-se de sabedoria para querer entender. Esquece escola agora, esquece isso. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender o que esse cara está falando. Eu quero entender o conceito dele. Eu quero entender. Quando você chegar nesse ponto de querer entender, você vai começar a dar utilidade à sua existência. E aí você vai começar a perceber como você foi feita de boba. Por um monte de espertalhão, que só queria ganhar dinheiro. Entendeu? Então é assim, ó, e nós estamos aqui abertos para conversar sobre qualquer conceito que você não entenda. Tá? Então assim, a porta está aberta. E voltando aqui, cadê a Raquel? Saiu? Não, a Raquel está aqui. Então, Raquel, só tem uma forma de você saciar a angústia. Você dar a você um novo conceito de vida. Só que desta vez, um conceito absoluto de vida, que não está mais voltado às emoções. Enquanto você buscar nas emoções, na matéria, nos desejos, satisfação e prazer, vida, pode esquecer. Isso não vai te levar a lugar algum. Isso só vai gerar em você depressão. Logo, o que é egocentrismo? Voltando. Nada mais é do que você não querer enxergar o que nós falamos até agora. E só acreditar que você está certo. E aí você se torna o centro de toda a verdade. Que é diferente de egoísmo. Egocentrismo é fechar-se a uma verdade. Centralizar em você
somente aquilo que você entende como verdade. E o mundo que se exploda. Pergunta alguém por 4,5 se ele sabia o que era 70 vezes 7. Pergunta alguém por 4,5 de qualquer escola se eles conseguiriam dar uma aula como essa. Pergunta para qualquer um da Provida, da Essânia, de qualquer um, se eles conseguiriam explicar o que foi explicado hoje aqui. Por quê? Egocêntricos. Egocêntricos. Entender o risco da matéria, pessoal? Entendeu que o egocentrismo só existe para poder dar razão à dualidade que existe na matéria. Porque a partir do momento que você não tiver dentro de você, na sua essência, o egocentrismo, você deixa de dar razão à dualidade. Porque você deixa de caminhar por extremos. Você está aberto. Logo, você sai da prisão do tempo, do plano e do espaço. Porque você sai da prisão deste conjunto de ideias que existem no plano. Ficou simples de entender a aula assim? Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que eu tinha que conversar... Opa! Caiu o celular. O que eu tinha que conversar, hoje, foi feito. Não tenho mais o que conversar hoje, exceto responder pergunta, ou dúvida, ou questionamento. Não temos perguntas. Eu só vou pedir para a Raquel ficar e a Verusca ficar, por favor. Todos? Fechamos? Obrigado, gente. Fiquem em paz, pessoal. Valeu. Boa noite, Aldo. Tchau. Valeu. Tchau. Pessoal, obrigado, tá? Boa noite, fiquem em paz. Até amanhã às 8. Raquel.